Olá pessoal, boa tarde, eu sou a professora Paloma Amorim da Silva, estou aqui para a segunda parte da correção da nossa revisão final aí do capítulo, certo? Essa é a página 449 do seu livro de português. Então vamos começar. É um trecho de um conto de ficção científica. Aprendi como a morte destrói minuciosamente o que havia sido, até há pouco, um rosto rosado e sadio. Observei como estruturas maravilhosas, que tornam o homem uma criação insuperável, degradavam-se e transformavam-se em carniça para seres minúsculos, indignos daquela complexidade. Dediquei-me a observar como a vida se transformava em morte e a morte em vida, até que no meio daquelas trevas uma luz subitamente se impôs aos meus olhos. Uma luz tão esplendorosa e ao mesmo tempo tão simples que me deixou tonto com a imensidão de suas possibilidades. Era assustador, porque entre tantos gênios que haviam se dedicado àquelas pesquisas, a mim somente parecia destinada a descoberta de um segredo tão impressionante. Preparei-me para uma infinidade de derrotas. Seriam milhares de cirurgias a executar. Muitas delas iriam resultar frustradas e, no final, talvez meu trabalho saísse imperfeito. No entanto, quando pensava nos progressos diários feitos pela ciência, eu me lembrava das palavras de Herr Waldmann. Minha tentativa, no mínimo, prepararia o terreno para que no futuro alguém fosse bem-sucedido. Foi com esses sentimentos que me decidi pela criação de um ser humano. Mary Shelley, Frankenstein, São Paulo, Companhia das Letras, 1994. Adaptação de Rui Castro. Então, gente, isso aí é um conto de ficção científica, não é mesmo? Uma das características da ficção científica é tratar dos avanços da ciência que assustam e preocupam a humanidade, como pode ser visto no trecho A, B, C, D ou E. Então, quem marcou aí, ó, dediquei-me a observar como a vida se transformava em morte e a morte em vida. Então, uma das características da ficção científica é tratar dos avanços da ciência que assustam e preocupam a humanidade. Então, é o que se transforma em morte e a morte em vida. A gente está vendo isso aí bem diante dos nossos olhos, né? A questão da morte está bem próximo da humanidade nesses dias de pandemia, certo? Então, vamos lá. 2. Minha tentativa, no mínimo, prepararia o terreno para que no futuro alguém fosse bem-sucedido. Por este trecho, é possível perceber que o narrador, C de novo, tinha preocupação não com a invenção em si, mas com um legado científico. E é isso que acontece, não é, pessoal? A ciência, ela é uma coisa que não é um sucesso individual de uma criatura somente. A ciência, ela tem todo o acúmulo que os cientistas vão fazendo. Então, o pesquisador começa e aí vai dando abrangência e espaço para os outros pesquisadores virem fazendo também. O que a gente pode ver aí também com a luta que está sendo travada para a conquista, né, da descoberta da vacina aí contra o coronavírus e também um remédio, certo? Então, é a letra C de novo. 3. Gramática, sujeito e predicado. Partindo da definição de que sujeito é o termo sobre o qual o restante da oração diz algo, qual é o sujeito do enunciado? Preparei-me para uma infinidade de derrotas. Eu, derrotas, infinitude, infinitude de derrotas ou uma infinitude de derrotas. Eu, por que eu? Porque se eu pego o verbo aqui, ó, preparei-me, quem preparei-me? Eu. Então, uma outra forma de você achar o sujeito é exatamente você perguntar ao verbo quem faz aquilo lá que ele está fazendo, que ele está falando. Então, o verbo é preparar, na primeira pessoa, o sujeito não está explícito aqui, mas está embutido dentro dessa forma verbal, certo? É um sujeito oculto, eu. Muito bem. Então, vamos lá. Próxima página. Ainda sobre análise sintática, preparei-me para uma infinidade de derrotas, o predicado trata-se de uma estrutura. Da estrutura. Preparei-me? Não, preparei-me é o verbo. Infinidade de derrotas? Não, infinidade de derrotas vai ser para o que preparei-me, né? É o objeto indireto. Preparei-me para uma infinidade? Também não. Para uma infinidade de derrotas? Também não.
Preparei-me para uma infinidade de derrotas. Assim como ele falou na questão anterior, depois que você tira o sujeito, tudo que sobra é o predicado, certo? Então é isso aí. E agora você tem aqui uma proposta aí de redação que você pode fazer. Lá no exercício, eu deixei como opção você fazer uma ou outra. Então, ou você vai escrever a narrativa de memória da página 448, a proposta, ou você vai escrever esse conto de ficção científica da página 450, certo? Então, eu vou esperar essa produção aqui no meu material, certo? E vou fazer a correção individual e ainda vou fazer um comentário aí, certo? Então, pessoal, eu peço que vocês se inscrevam aqui no meu canal, certo? E ativem também aí o que você puder para você receber. É para fazer um comentário aqui embaixo também, falando quem acertou mais, quem acertou menos e o quão vocês estão aí dominando esse assunto, tá bom? Obrigada e até a próxima. Tchau!